Mas quem entende realmente de Pelé é o nosso amigo, nosso querido editor de esportes aqui do Metrópolis, Samir Melo, meu companheiro de Copa do Catar. Samir, entra aqui pra gente conversar um pouco. E aí, Rafa? Tudo bem, querido? Como é que você tá? Então, vou começar te perguntando, né, sim, é óbvio que a gente sabe o tamanho do Pelé, né? A gente sabe que ele tá aí com uma lista de conquistas que aqui, se a gente fosse ficar, inclusive, né, aí ia passar a posse e a gente continuar falando aqui. Mas, na tua opinião, você acha que ele deixa uma principal marca ou principais marcas? Rafa, quando a gente fala de um cara desse tamanho, é impossível falar de uma coisa só, né? E, obviamente, para você chegar a ser esse mito, essa figura como é o Pelé, é porque você não fez uma coisa só, você fez várias coisas interessantes. Então você pode citar ganhar uma Copa do Mundo aos 17 anos, um adolescente. O que você estava fazendo com 17 anos? Pois é, o Pelé e eu também. O Pelé estava ganhando uma Copa do Mundo, sendo um dos protagonistas, né? Você pode falar os mais de 1000 gols, o fato de que ele é o único jogador da história do futebol a vencer 3 Copas do Mundo. Você pode falar sobre o papel dele na seleção de 70. A forma como ele uniu cultura, o impacto cultural, o impacto esportivo, o impacto político, né? Você viu aí vários líderes, né? Barack Obama, Emmanuel Macron, Joe Biden, falando, né? As experiências que eles tiveram com o Pelé. Então, não dá para escolher uma coisa só, é a soma de tudo isso, sabe, Rafa? Então, o Pelé, o fato dele ter sido o primeiro, talvez, superstar internacional do principal esporte do planeta, no momento que o futebol estava sendo globalizado, ele ajudou a globalizar o futebol. Então hoje o futebol, a gente viu no Catar onde é que ele chega, né? Os diferentes povos que a gente não tem contato aqui, mas eles sabem quem é o Pelé, eles sabem quem é o Neymar, eles sabem quem é o Beckham. Então talvez porque o Pelé levou essa imagem, né? Levou o esporte para essa população. Então é difícil você qualificar o Pelé com uma coisa só, um adjetivo, uma conquista, né? Eu acho que o Pelé hoje ele é mais do que uma figura mítica, assim. Ele é um monumento. O Pelé é o Louvre, o Pelé é a Mona Lisa, o Pelé é o Coliseu, o Pelé, sabe, ele é tudo isso, assim, sabe? Ele é mais do que uma figura, ele é realmente uma entidade, assim, quase. A NASA, né, tipo, aproveitando a ocasião da passagem dele para fazer uma homenagem. Então é difícil você dizer uma coisa só sobre o porquê que o Pelé é tão grande, né? É a soma de tudo isso, assim, é a soma do contexto que ele estava, da época que ele cresceu e que ele ascendeu como o grande jogador de todos os tempos. Então, tudo bem, é o maior jogador de futebol de todos os tempos, também, mas não é só isso. O fato de ser Ele tá além do futebol. Exatamente, assim. O futebol foi só o começo para ele se tornar esse ícone. Não é à toa, você falou isso mesmo. Quando a gente estava no Catar, realmente, assim, era um carinho. A gente visitou aquela área da Conmebol que eles fizeram especialmente para ele, né? E assim, ele é tão grande, inclusive, que tem a história de que ele parou uma guerra. Exatamente. Explica pra gente como é que aconteceu isso. Pois é, Rafa. O Pelé, o Santos, estava fazendo uma excursão em 1969 numa região na África, em Biafra, né, lá na região de Lagos. Se eu não estou enganado, né? É isso, né? Biafra, na Nigéria. Exatamente, na Nigéria. Em 1969, o Santos foi fazer uma excursão, né? Naquela época, o futebol brasileiro, muitos dos times, para fazer dinheiro, né? Para se mostrar e conseguir pagar suas contas, era comum você fazer excursões por diversos lugares do mundo. E muito da fama do Pelé que se alastrou foi por causa dessas excursões. Então essa região queria muito ver o Pelé, queria muito ver o Santos, né? Era a grande estrela da época, só que estava tendo uma guerra civil entre dois grupos étnicos diferentes lá. Um conflito sangrento, mais de 2 milhões de pessoas acabaram mortas em 3 anos de conflito. Só que, pela ocasião, pela chance de ver o Pelé, eles prometeram que, enquanto o Santos estivesse lá, obviamente a delegação santista estava bastante preocupada, né, com ameaças de violência, temendo pela própria vida. Mas enquanto eles estivessem lá, as autoridades de ambos os lados, né, do conflito falaram, não, a gente se compromete a fazer um cessar-fogo porque a gente quer ver o Pelé, a gente quer ver o Santos jogar futebol. Inclusive o Edu, o lateral que era companheiro do Pelé nessa época, falou que o Pelé teria, inclusive, conversado pessoalmente com essas autoridades para que fizesse esse cessar-fogo e, né, transcorresse a paz enquanto o Santos estivesse lá. Como a gente está falando aqui, é muito mais do que futebol. Então, quem não pararia o seu dia para ver o Pelé, né, Exato. gente? Eu pararia. E para finalizar, a família do Rei pediu para que o Santos, o time onde Pelé deixou a sua maior marca, né, aposente a camisa 10. Você acha que essa possibilidade existe? Seria
seria de fato uma boa homenagem para ele? Bom, seria uma homenagem fantástica, né? Isso é algo que é comum entre os esportes, né? No basquete, a 23 do Michael Jordan, ela não está aposentada entre todos os times, mas se eu não me engano, o Chicago Bulls, o time onde o Michael Jordan jogou, não usa a 23. No hockey, a camisa 99, que é uma camisa histórica ali, também não é usada. Então, você aposentar a camisa 10, que ficou famosa por causa do Pelé, né? Acho que até foi o Neymar que falou que antes do Pelé, é muito louco pensar isso, né? O 10 era só um número. Hoje ela é simbólica, né? Do craque do time, o cara que simboliza o camisa 10, assim, né? Você sabe o que significa um jogador usar a camisa 10. Então ela é muito importante. Eu acho que sim, seria uma excelente homenagem, principalmente o Santos, né? O Pelé fez o clube, o Pelé levou o clube, levou o futebol brasileiro, o futebol, né, para todos os lugares do mundo. Então, o Santos seria uma excelente homenagem, assim. A gente pode lembrar aí o Paulo Henrique Ganso usou a camisa 10. Se eu não me engano, qual foi o outro grande jogador não sei se foi o Diego, acho que o Diego também usou a camisa 10, né? O Robinho usou a 7, o Neymar usou a 11. Então, você vê que, assim, é uma carência, assim, né? Então, por mais que ela signifique muito assim para o futebol brasileiro, eu acho que seria uma homenagem perfeita assim para o Santos considerar aposentar a camisa 10, sim, que pertenceu a Pelé. E a gente vai continuar cobrindo todo, vai analisar tudo que vai acontecer aí no velório, a gente vai continuar. Eu te agradeço, Samir, e te espero ver ano que vem, né? Que a gente possa fazer com essa certeza, cobertura tá? Logo ali. do velório, que vai ser uma boa homenagem, porque ele merece claro, essa com certeza, homenagem, né? Com certeza. É isso. Obrigado, Rafa.